Fala galerinha aqui do nosso canal, mais uma vez Dr. Iver na área, o seu enfermeiro do amor. Agora vamos falar sobre as semanas da gravidez. Quer saber mais? Fica com a gente aqui no nosso canal e roda a vinheta. As semanas da gravidez, né? Então elas são marcadas, amigos, principalmente pelo desenvolvimento do bebê, que é mais sensível nas primeiras 12 semanas. Isso mesmo, pois essa é a fase em que ocorre uma rápida multiplicação de células e uma formação dos principais órgãos. Só que, no entanto, durante toda essa gestação, também acontecem várias alterações no corpo da mulher. Isso mesmo, amigos. Isso pode vir a resultar em vários sintomas e desconforto, como os enjoos matinais, né? Sempre tem aqueles enjoos matinais. Aí vem o cansaço ou a sensibilidade nos seios, por exemplo. Isso acontece muito. Por volta então das 12 semanas, acontece a formação da placenta, sendo que não só da placenta, como também do cordão umbilical, que irão levar os nutrientes, o oxigênio necessário para que ocorra o amadurecimento de todos os órgãos do bebê. Amadurecimento esse que vão levar, vão fazer dar continuidade ao desenvolver dessa criança até o final dessa gestação. Geralmente dura em média de 9 meses até 40 semanas, mas isso pode se estender até as 42 semanas de gravidez. Então vamos falar agora do primeiro mês. Até a quarta semana de gestação, o primeiro mês de gravidez, ele corresponde às primeiras 4 semanas. E isso é o início do primeiro trimestre da gestação. Fase essa em que, na verdade, o óvulo ele fecunda, né? Tem aquela implantação no útero, no início da divisão das células do embrião. Isso tudo vai estimulando o corpo da mulher a produzir o hormônio beta-HCG para a criança, para que venha criar condições do bebê se desenvolver dentro do útero, aquele desenvolvimento perfeito dentro do útero. Então, esse aumento de hormônio pode causar os principais sintomas da gravidez. Quais são? Os enjoos, aqueles enjoos matinais, né? Cansaço, sensibilidade nos seios, que muitas das vezes ela também pode ser confundido com os sintomas da TPM, tensão pré-menstrual. Então, nessa fase da gestação, a placenta ainda não está formada. Só que apesar de não estar formada, o bebê encontra-se envolvido pelo saco gestacional. Esse saco ele protege o bebê da infecção, protege ele de pancadas e que é responsável também por formar a placenta e a bolsa amniótica. Isso tudo está presente até aproximadamente a 12ª semana de gestação. Então, no final do primeiro mês, o tamanho do bebê é cerca de 2 milímetros, muito pequenininho, e o tubo neural, que dá origem ao sistema nervoso, que dá origem ao cérebro do bebê, ele já está assim formado. Então, esse desenvolvimento do feto, na 14ª semana de gestação, ele vem acompanhado das mudanças do corpo da mulher, ele é junto com o corpo da mulher. Aí ela tem todas essas mudanças. Segundo mês, de 5 a 8 semanas de gestação, mais ou menos. No início do segundo mês, o coração do bebê ele é formado e começa a bater, fazendo o bombeamento de sangue em ritmo acelerado, né? Até no final desse mês, outros órgãos como pulmões, fígados, intestino, rim, entre outros, também eles começam a se formar, assim como juntamente com os neurônios e os pequenos botões que darão origem aos braços e pernas. O botãozinho começa a aparecer, né? Embora o feto ainda ele seja muito pequeno, medindo cerca de 12 a 13 centímetros no máximo, milímetros, desculpa, 12, 13 milímetros no máximo, no final do segundo mês, né? Nessa fase é que a maioria das mulheres descobre que estão grávidas, de 1 para 2 meses, é que ela começa a sentir
ela vai, faz o exame e vê que está grávida. Então é comum a mulher apresentar sintomas, de novo, os mesmos sintomas, mal-estar, enjoo pela manhã. Geralmente dura tudo isso até o final do terceiro mês de gestação, de 1 a 3 meses de gestação, causando coisas rápidas, né? Essas mudanças que acontecem também no hormônio. Então, algumas dicas para melhorar esse sintoma pode ser evitar cheiros fortes, evitar um cheiro de alimentos intensos que ela enjoa, não ficar muito tempo em jejum, isso é muito importante, comer uma fruta, descansar muito, pois o cansaço tende a aumentar os enjoos da mulher. Então, ao final do segundo mês, é possível saber o sexo do bebê já sim. Terceiro mês, que vem de 9 a 13 semanas de gestação. O terceiro mês de gravidez corresponde às semanas 9 a 13 da gestação e também ao final do primeiro trimestre. Então, olhem lá, amigos, este mês da gestação, ele é marcado pela formação de ossos e cartilagens do bebê. É formação dos canais auditivos, das narinas e cotovelos, né? Já sendo possível o bebê flexionar os braços, sendo que muito legal que, além disso, os órgãos do bebê já estão formados e começam a funcionar. Mas isso continua, né? Ele vai continuando a se desenvolver, continua a amadurecer, então até o final da gravidez isso vai acontecendo. Só que além disso, os ovários e os testículos também já estão completamente formados, já chega lá e o ovário tudo ajeitadinho e vão se formando. Então, ao final do terceiro mês, o bebê ele mede cerca de 7,4 a 8 centímetros e a placenta já está completamente formada. Formou-se a placenta. Sendo que a barriga da mulher ela começa a aparecer. Então, aqueles enjoos matinais, geralmente, eles já não são mais frequentes, vão acabando aos poucos, as mamas ficam cada vez mais volumosas, o que aumenta o risco de ficar com as famosas estrias, né? Mas aí temos algumas coisas como precaução das estrias. 4 meses, de 14 a 17 semanas mais ou menos. O quarto mês corresponde ao início do segundo trimestre da gestação, ele já entra no segundo semestre. Então, nesse mês, o bebê já começa a engolir o líquido amniótico. Ele começa a desenvolver os reflexos de sucção e de deglutição. Para quê, professor? Para uma futura amamentação, ele já vai treinando ali com líquido. Só que além disso, os pulmões, né, já estão completamente se desenvolvendo e o bebê já consegue fazer movimentos respiratórios pequenininho, né? Expirando o líquido amniótico e ele vai fazendo já esse treino. A pele do bebê, ela é fina e é coberta por lanugo, uma fina camada de pelos que ajuda a regular a temperatura do corpo. E apesar das pálpebras do bebê estarem fechadas ainda, o bebê já sim consegue se movimentar. Ele consegue movimentar os olhos de um lado para o outro e também ele nota a diferença entre a claridade e a escuridão. Essa diferença ele começa a distinguir uma coisa para outra. Então, no final do quarto mês, o bebê mede cerca de 13,5 a 14 centímetros. Então, ele vem isso contando medindo da cabeça aos pés. Então, ele pesa cerca de 179 gramas já, né? A barriga da mulher, ela já é sinotada. Então, a cintura ela adquire um aspecto mais arredondado e as principais mudanças do corpo da mulher já são nesse período do final, né, do quarto mês de gestação. Quinto mês, tem de 18 a 22 semanas de gestação. Então, o quinto mês de gravidez corresponde às semanas 18 a 22 de gestação, de 2 semanas, né? E o bebê, ele já tem ouvidos bem formados, conseguindo escutar os batimentos cardíacos da mãe, ele já tem aquela interação total com a mãe, sendo que, além disso, as tubas uterinas já estão posicionadas no lugar correto. Então, se for uma menina, vamos falar, se for uma menina, sendo possível confirmar o sexo do bebê pelo ultrassom morfológico, né? Nessa fase da gestação é ainda formada
o que chamamos de vernix caseosa ou vernix caseoso, que é uma espécie de cobertura branca que tem sobre a pele da criança e serve como proteção, uma hidratação da pele, além de prevenir infecções e regular drasticamente a temperatura do corpo do bebê. Ao final do 5º mês de gravidez, o bebê mede cerca de 27,4, 28 centímetros e ele pesa umas 476 gramas. Ele já se movimenta bem e pode ser sentido pela mulher. A grávida poderá apresentar uma linha mais escura que vai do umbigo até a região genital, chamada linha negra, né? Ela é normal e ocorre devido às alterações hormonais na gravidez. Contrações de Bractorix, elas são chamadas as falsas contrações, as falso trabalho de parto, né? São também chamadas de contração de treinamento, são contrações leves e são consideradas normais. 6 meses, 23 a 27 semanas de gestação corresponde a esse período. Então, o 6º mês de gravidez, ele corresponde a de 23 a 27 semanas e ele marca o final do 2º trimestre da gestação. É o 2º trimestre, sendo que nesse mês o bebê ele já começa a abrir os olhos e já tem uma rotina de sono. Ele possui um paladar mais desenvolvido, a sua audição está cada vez mais apurada e o bebê já pode perceber, sim, os estímulos externos. Ele vem respondendo ao toque, se assusta com os barulhos fortes, chega a gente ver às vezes o pé do bebê na barriga da mãe, né? Então que nesse mês o bebê já mede uns 34 a 35 centímetros e ele tem isso medindo da cabeça aos pés, né? Ele já tem mais ou menos 1,5 kg, 1,10 kg. Então a mulher pode notar já com uma maior facilidade os movimentos do seu bebê. Então por isso ela começa a acariciar a barriga e fala com ele, ela começa a falar com ele para acalmar e ele começa a se mexer, às vezes ela brinca com ele. 7 meses de gravidez. O 7º mês de gravidez ele corresponde a 28 a 31 semanas e marca o início do 3º trimestre da gestação. Então, olhem lá, essa fase, a cabeça do bebê ele já está maior, claro, né? E o cérebro está se desenvolvendo e se expandindo. Então, por isso, as necessidades nutricionais do bebê estão cada vez maiores. Cada vez maiores. O bebê, ele se mexe com mais vivacidade. Ele reconhece a voz da mãe. É muito legal isso. Ele reage ao som da luz, ao som da voz da mãe, do pai. Então, no final do 7º mês, o bebê mede uns 40 a 45 centímetros. Ele pesa já 1,7 kg, 1,8 kg. E a mulher já pode sentir aquelas dores na coxa, que ela anda com a mão assim, né? A dor pélvica devido à prisão de ventre. Então, tem muitas coisas que pode fazer para aliviar essas dores pélvicas, as dores na costa, em alguns exercícios, porque nessa fase é importante já começar também a comprar os itens necessários para o bebê, como as roupinhas, né? O berço, para quem gosta de botar o bebê em berço, às vezes a maioria bota na cama de colchão grande, medo de se virar, e preparar a mala para levar para a maternidade, né? Então, é o período em que a gente começa a se preparar para a vinda do bebê. 8º mês de gestação. Esse aí já está começando quase para ver um moleque ou uma menina, né? Ele corresponde a 32 a 35 semanas, né, da gestação. Então, nessa fase, os pulmões do bebê eles já estão mais desenvolvidos, embora continuem a amadurecer. Ele vai continuar o amadurecimento até o final dessa gestação. Só que, no entanto, eles sim já produzem o surfactante, né? Surfactante pulmonar, que é uma substância que vai auxiliar na troca de oxigênio durante a respiração após o nascimento, vai ajudar na respiração do bebê após o nascimento dele. No final da 8ª semana de gestação, o bebê mede mais ou menos 45, 46 centímetros e ele pesa 2,5 kg, 2,60 kg. Então ele já começa a se movimentar, começa a movimentar a cabeça de um lado para o outro e o sistema digestivo dele já está devidamente formado.
já está formado. Os ossos, eles tornam-se cada vez mais fortes, mas nesse momento há menos espaço para ele se movimentar. E aí, caramba, a gente sente a mãe estressada, com várias dores, né? Então, para a mulher, essa fase pode ser não, ela é muito desconfortável, pois as pernas ficam mais inchadas, as varizes podem aparecer, ou piorar, né? Já tem e piorou. E por isso, caminhar 20 minutos pela manhã é muito importante. Manter-se mais em repouso durante o dia, isso pode ajudar muito. 9 meses de gravidez. O 9º mês de gravidez, ele corresponde a 36 a 40 semanas. Olhem lá, 36 a 40 semanas, mas pode se estender até 42 semanas, porque nessa fase da gestação, o bebê continua crescendo, ele continua crescendo muito e ganhando peso. A pele se encontra mais fina e lisa e o lanugo começa a desaparecer. Até a 37ª semana, a maioria do bebê já se encontra na posição de nascimento, ou seja, amigos, virado a cabeça para baixo, já naquela posiçãozinha para sair. Só que, no entanto, alguns bebês, eles podem sim demorar um pouco mais para virar. Por isso que às vezes a mãe vai para o interior para puxar a barriga, ele está desconfortável. Então isso deve ser avaliado pelo obstetra até o final de cada gravidez. Tem uns exercícios que podem ajudar muito o bebê a virar a cabeça para baixo. Deixando claro aqui que a obrigação, o bebê ele tem que se desenvolver fora da barriga da mãe. Muitas pessoas começam a dizer que ele tem que se desenvolver dentro. Então, olhem lá, ao final desse período, o bebê mede 51 para 52 e ele pesa uns 3,6 kg, 3,5 kg, considerando já a data do parto, né? No entanto, é possível que o bebê ele nasça até 41 semanas, até 42, né? Sendo chamado de termo tardio, até 42 semanas, como eu falei, sendo considerado uma gravidez, um bebê pós-termo. Se o trabalho de parto não iniciar espontaneamente até 41 semanas e 3 dias, até 41 semanas e 5 dias, é possível que o obstetra ele opte, né, pela indução do parto. Como? Ele consiste na administração de ocitocina na corrente sanguínea da mãe. Isso é feito lá no hospital, para estimular as contrações uterinas ou realizar a cesariana. Tem que ter uma tensão, na verdade, né, para que isso ocorra. A pessoa fica tensa, a equipe fica tensa, o neném não quer saber, não quer nascer, né? A gente vai ver se ele tem passagem, se ele não tem. Então é muito complicado, sendo que tem lugares que aplicam muito ocitocina e isso é errado. 2 ocitocinas, uma no soro, às vezes uma muscular, uma só no soro já vai resolvendo. E tem gente que faz muita coisa errada, precisamos estar de olho nisso aí. Então olhem lá, o bebê ele tem que se desenvolver fora do útero da mulher. As pessoas, meu Deus, o bebê tem que nascer grandão. Não, senão fica complicado para a mãe, né? É o que a gente fala popularmente que no Pará, vai rasgar a mãe. Quando o bebê nasce muito grande, a gente fala, olha, nasceu rasga a mãe, porque o bebê é muito grande e fica complicado para a mãe. O bebê, desmistificando alguma coisa, ele tem que se desenvolver fora do útero, ele se desenvolve ali o tamanho que tem que ser dele normal, para que ele passe normal no canal vaginal e a mãe tenha um parto tranquilo. Mas o correto mesmo é ele se desenvolver fora da barriga. Espero aqui mais uma vez ter contribuído com o seu saber. No próximo vídeo vamos falar de evoluções e anotações de enfermagem. Muito obrigado, curta o nosso canal, compartilhe, comente para dar força para nossos alunos sempre estar estudando, porque aqui vamos te dar uma coisa que ninguém pode te tomar, conhecimentos. Roda a vinheta.